Quem não tem as ações do Banco do Brasil, que compre agora. Essa foi a fala da Tarciana Medeiros, CEO do Banco do Brasil, logo após a apresentação dos resultados. Já do lado da Petrobras, tem gestora de ativo grande vendendo as ações da companhia e faz alerta a respeito dos dividendos, dizendo que são inviáveis. Na pauta econômica, o que aconteceria com as ações da Bolsa de Valores se o Brasil fosse taxado em 100%, sendo essa uma possibilidade ventilada pelo governo dos Estados Unidos? Bem, neste caso, tem duas empresas da B3 que podem estar nessa mira. Ainda no contexto de economia, temos o PIX do BRICS, sim, buscando aqui diminuir a dependência do dólar americano. Já o Banco BMG teve uma alta de 19% e o lucro atingiu 125 milhões de reais no segundo trimestre, alcançando um ROI de mais de 14%. E vamos entender isso aqui. E uma notícia excelente para os acionistas da Telefônica Brasil, afinal de contas, a empresa trouxe um novo anúncio de pagamento de dividendos de 250 milhões de reais. Isso em forma de JCP. E é claro, você vai ver neste vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e é claro que vamos começar da matéria que está trazendo o maior impacto para o mercado, ou seja, o Banco do Brasil, que acabou fechando numa alta semanal de 9,09%, sendo que se observarmos aqui, olhando o diário, fica fácil de vermos que a maior responsabilidade dessa alta aconteceu justamente na última sexta-feira, dia 15 de agosto, em que as ações valorizaram incríveis 4,03%, chegando aos R$ 20,65. E por que então que as ações do Banco do Brasil subiram esses 4%, mesmo após a frustração com os dividendos e o segundo trimestre de uma maneira geral? Bem, é importante lembrar que o Banco do Brasil ele tem enfrentado uma forte queda nas suas cotações e a desconfiança do mercado após a divulgação dos resultados fracos do primeiro trimestre do ano de 2025. Ainda mais agora que o lucro do segundo trimestre caiu impressionante 60%. E a inadimplência no agronegócio simplesmente disparou. Se você não viu ou não se lembra, eu trouxe aqui no Ativo Virtual o Fique Preparado do Banco do Brasil, justamente trazendo tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Sim, perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Um vídeo super completo, com análise técnica fundamentalista, análise de indicadores e falando sobre tudo isso que está acontecendo com o Banco do Brasil. Nesse vídeo eu vou resumir esse assunto, mas se você quiser realmente entender para investir no Banco do Brasil, é melhor assistir o Fique Preparado. Mas de uma maneira resumida, vários analistas de mercado estão olhando aqui que por várias semanas consecutivas as ações já vieram em quedas, chegando até o fundo desse movimento no dia 1º de agosto, com a cotação dos R$ 18,12. Mas o Banco do Brasil trouxe o pior resultado em décadas, fechando o segundo trimestre com 3,8 bilhões de reais, uma queda de 60% em base anual, ou seja, comparando o segundo trimestre de 2025 com o de 2024. Além de corte no guidance, que é a meta do Banco do Brasil para o ano de 2025, sim, ele já reconheceu que não vai conseguir alcançar o que ele se comprometeu no início do ano, e o pior, corte também no cronograma de pagamento de dividendos, através do payout, que foi reduzido de 40% a 45% para 30% cravado para o ano de 2025. E vamos ver se o Banco do Brasil vai sustentar pelo menos esse. Afinal, o Estatuto Social do Banco, ou seja, a política de dividendos específica também, declara que o dividendo mínimo obrigatório é de 25%. Essa matéria mesmo explica que os analistas enxergam que o mercado já havia precificado nas últimas quedas, e por isso o Banco do Brasil teve essa reação positiva nas suas cotações. Bom, essa é uma maneira elegante de dizer eu não sei, mas lá no Fique Preparado eu expliquei por que esse evento aconteceu. E é claro que eu vou resumir aqui também. A mensagem do Banco do Brasil foi muito forte. Embora os investidores não gostem de receber poucos dividendos, mas a revisão do payout para pagar menos dividendos, isso mostrou responsabilidade por parte do banco de primeiro controlar o seu financeiro para depois voltar a pagar generosos dividendos aos acionistas, como ele veio fazendo nos últimos anos. Além disso, a senhora Tarciana Medeiros, a presidente do Banco do Brasil, também disse que o banco nunca havia corrido atrás de protestos, ou seja, para protestar quem estava dando calote no banco. Agora, o Banco do Brasil vai mudar essa história, sim, ela disse isso, e ainda por cima disse que já mobilizou 800 profissionais para cuidar desses casos. Ou seja, quem deu calote no banco vai ser protestado e, com certeza, o Departamento de Recuperação de Crédito do Banco do Brasil vai ter algum resultado, pelo menos. Se vai ser um resultado que compense essa mobilização que o banco está fazendo,
aí vamos ter que observar os próximos trimestres do Banco do Brasil. Mas esse é o resumo do que aconteceu. É claro, tem outras questões mais técnicas, como também muitas posições vendidas no mercado e que foram tomando stops à medida que as cotações foram subindo. Mas a Tarciana Medeiros, a presidente do banco, foi categórica. Ela disse que tinha um recado para os investidores. Quem tem ação do Banco do Brasil, mantenha. Quem não tem, compre. E ainda complementou, abre aspas, não tenho dúvidas da nossa capacidade e qualidade de sermos o melhor banco do Brasil. Respeito, nesse caso o Itaú, porque o contexto era este no momento da apresentação, é nosso parceiro, nossos concorrentes, entregou um resultado lindo, mas é outro modelo de negócio, fazer o que o Banco do Brasil faz, mesmo com altos e baixos, o Brasil é isso, não somos a Suíça. Fecha aspas. Em resumo, realmente colocando o Banco do Brasil na posição que ele tem de atuação no mercado, ainda mais no agronegócio, que é mais de 50% da carteira de crédito do banco. E é justamente este segmento do Banco do Brasil é que tem tido a maior penalização por conta da inadimplência. Apesar de ser muito pequeno, fiz até um cálculo lá no Fique Preparado, mas ainda assim, uma variação mínima no percentual da inadimplência de maior de 90 dias acaba penalizando a lucratividade do banco imensamente. São vários bilhões, afinal de contas, é uma carteira trilionária. E é verdade, ainda tem gente perdida, não acreditando que o Banco do Brasil não vai pagar dividendos. Mas isso é verdade, pessoal. O Banco do Brasil trouxe em documento oficial que não vai ter mais dividendos, pelo menos por hora, porque são aqueles relacionados ao primeiro semestre do ano de 2025, em que o banco faria um novo pagamento, que é o pagamento complementar, que eu sempre explico aqui no Ativo Virtual e também expliquei lá no Fique Preparado. Então, como ele reajustou para a condição de 30%, o Banco do Brasil considerou que todos os dividendos do primeiro trimestre já foram pagos integralmente em 21 de março e 12 de junho. Atualmente, o Banco do Brasil, com BBAS3, nessa cotação dos R$ 20,64, desvalorizando 22,41% nos últimos 12 meses, muita gente considerando que isso aqui é uma verdadeira oportunidade. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários. O PL do banco é muito barato, 7,42, mostrando que o banco realmente está descontado aqui em relação ao valor patrimonial. Mas vai lembrar, esse PL é o mais caro em vários anos. Se você não acredita, eu vou mostrar aqui. Observem só. Nos últimos anos, o Banco do Brasil conseguiu chegar até mesmo a 3,33 no PL. Estava de graça no ano de 2022. A maior realização de lucros na taxa de crescimento, pelo menos, em relação a todos os anos do Banco do Brasil. Agora, voltando ao patamar de 2020, e ainda por cima, acima da média dos últimos 10 anos, de 6,59. Então, apesar de ser um PL muito descontado em relação ao benchmark de mercado, 15 vezes, e aqui no Brasil, os mais conservadores buscando entre 10 e 12 vezes, ainda assim está caro em relação ao padrão do próprio Banco do Brasil, acima da média dele dos últimos 10 anos, inclusive. Se você não acha, deixa nos comentários abaixo. Afinal, é o preço dividido pelo lucro, essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros do Banco do Brasil. Já no PVP, não deixa dúvidas. O banco está 35% abaixo do valor patrimonial. Significa dizer que a cada R$ 1 que o Banco do Brasil vale na Bolsa de Valores, você consegue comprar por apenas 65 centavos. Dividend yield atual de 11,92%, mas muita atenção, não vai se manter nesse patamar, vai cair severamente por conta da redução do payout. E até porque o histórico de pagamento de dividendos vai ficando antigo e por isso aquele percentual vai cair necessariamente, ok, pessoal? Então, se o Banco do Brasil não anuncia um novo pagamento de dividendos aqui, como ele fez em vários outros anos, 2024 ele fez vários anúncios de pagamento de dividendos, tem rendimento tributável, ou seja, atualização até o pagamento, e aconteceu até mesmo em setembro. Então, com esses não pagamentos que o banco já falou que não vai fazer, ou seja, agora em agosto, é claro que o resultado, ou seja, o dividendo vai cair, pelo menos o percentual. E assim, essa barra aqui que vocês estão vendo, ou seja, o atual, vai sim ser penalizada, porque ela acumula os últimos 12 meses. E aí é que está a questão. O investidor experiente, já conhecedor do mercado, sabe a importância de fazer dividendos sintéticos. Imagine você agora, se soubesse ou se sabe, deixa até nos comentários se você já conhece a técnica dos dividendos sintéticos ou dividendos turbinados, você consegue gerar pagamentos para você mesmo, você gerar renda passiva para você reinvestir e usufruir da bola de neve dos juros compostos, mesmo sem o anúncio do Banco do Brasil. E isso você pode fazer apenas com a quantidade de ações que você já tem em carteira. Não tem que reinventar a roda, pessoal. Então eu recomendo que vocês estudem a respeito do assunto, seja aqui no Ativo Virtual ou em outra fonte, mas eu recomendo
recomendo que vocês estudem, porque isso vai fazer muita diferença para acelerar o seu ganho de patrimônio e, consequentemente, trazer a tão sonhada independência financeira através de uma carteira previdenciária de ações. E é claro que aqui no Grupo VIP do Ativo Virtual estamos comemorando frequentemente. Se observarmos aqui o Grupo VIP de opções, fizemos com o Banco do Brasil de 28 a 32 centavos por ação. E isso é possível fazer todos os meses dependendo da sua dedicação e dos conhecimentos certos. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro, para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no grupo VIP. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como, por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil e o desempenho dela é diretamente impactado pelos preços do petróleo no mercado global, medido pelo barril do petróleo Brent. E o balanço do segundo trimestre do ano de 2025 mostrou um lucro muito forte, diferentemente do que vimos no Banco do Brasil. Mas a empresa decidiu não distribuir dividendos extraordinários, o que gerou uma queda de mais de 32 bilhões de reais no seu valor de mercado. Para se ter uma ideia, a Petrobras distribuiu 1,5 bilhão de dólares em dividendos e o mercado estava estimando 2 bilhões. E uma das maiores gestoras do país, a Vista Capital, decidiu sair da Petrobras e vender todas as suas ações, ou seja, a gestora que estava comprada nas ações da Petrobras há quase 6 anos, destacou em carta aos investidores que o cenário atual é inverso para o investimento em Petrobras. Então, realmente aqui, com 6 anos, decidiu sair das ações da companhia. Isso tudo por conta dos dividendos. E qual foi o motivo do alerta? Bem, a geração fraca de caixa, onde a gestora apontou que, embora o lucro do segundo trimestre tenha alcançado os 26,6 bilhões de reais, revertendo o prejuízo completamente do ano passado, e o EBITDA tenha alcançado um avanço de 5,1% na comparação anual, a geração líquida de caixa ficou próxima de 1% no trimestre. E isso não é suficiente para sustentar pagamento de dividendos extraordinários. Claro, afinal de contas, quem não sabe já deveria saber assistindo o Fique Preparado aqui do Ativo Virtual, que inclusive saiu recentemente, o Fique Preparado do segundo trimestre do ano de 2025. Como vocês podem ver, novamente, um vídeo muito completo, 21 minutos falando apenas da Petrobras, com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. É realmente um mini curso. E assim, quem assistiu sabe que a Petrobras paga os dividendos com base no fluxo de caixa livre, o FCF, 45% dele. Então, se a geração de caixa está ficando perto da estabilidade, é claro que não está sobrando dinheiro para a empresa fazer dividendos extraordinários. Também, risco de endividamento. A gestora teme que, se o petróleo recuar mais, a empresa seja forçada a cortar dividendos e reduzir investimentos, ou até mesmo revisitar debates sobre a sua solvência, como no período da Dilma. Ou seja, o risco da empresa ter que se endividar para pagar dividendos se torna real. Lembrando que o governo federal, ele recebe o pagamento de dividendos, 50% do que a empresa consegue gerar porque ele é o controlador. Então sim, o governo federal tem interesse de receber os dividendos da Petrobras, ainda mais com as contas apertadas. Atualmente, a Petrobras, com PET-R4 nessa cotação dos R$ 30,24, desvaloriza 8,85% nos últimos 12 meses. PL é muito bom, 5 vezes, ainda mais com essa lucratividade do segundo trimestre, e o PVP mostra que a empresa está 3% abaixo do valor patrimonial. Dividend yield atual de 18,37%. Atenção com esse aqui também. Agora vamos falar sobre o BRICS, que é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ainda tem novos membros, que é o Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes. E este é um bloco de economias emergentes que tem buscado formas de aumentar sua influência global e reduzir a dependência de potências ocidentais. Uma das iniciativas, inclusive uma das mais importantes nesse sentido, é a criação de um sistema próprio de pagamentos. E aqui, essa matéria está chamando de PIX do BRICS, um sistema de pagamentos que preocupa o Donald Trump. Na verdade, aqui, o Trump não está muito preocupado, não. O que ele está dizendo em relação a isso é que ele vai trazer sanções se continuar com essa ideia de tentar substituir o dólar como moeda padrão. E aí, o BRICS resolveu acelerar esse desenvolvimento do BRICS Pay,
que é um sistema de pagamentos e liquidação financeira entre países do bloco. Ou seja, a proposta aqui é simples e direta, permitir a transferência rápida, com menor custo e risco, sem depender dos sistemas tradicionais. E apesar de ser apelidado de Pix Global, como destaca aqui na matéria, o BRICS-Pay não é uma moeda única, nem pretende ser. Ele funciona dentro de engrenagens financeiras atuais, mas com um detalhe que incomoda Washington, ou seja, o dólar fica de fora da jogada. Então, por que o presidente americano está preocupado com o BRICS-Pay? Bem, ameaça ao dólar, claro. O Trump já deixou claro que ele considera qualquer iniciativa que contorne o dólar uma ameaça ao sistema financeiro norte-americano, e ele vê o BRICS como um grupo anti-americano, e qualquer movimento que diminua o poder da moeda americana é motivo de alerta. Além também das retaliações, como eu acabei de mencionar. O Trump tem reagido a esses movimentos com a ameaça de impor tarifas de 10% sobre importações de países alinhados ao BRICS. E ele também já impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e instaurou uma investigação sobre o PIX. Sabia dessa? Deixa aí nos comentários abaixo. Então, por um lado, pode ajudar bastante os sistemas financeiros entre os países envolvidos do BRICS, que eu acabei de mencionar, mas por outro lado, tem a resistência dos norte-americanos. E já que estamos falando da economia, vamos falar aqui também o que aconteceria se o Brasil fosse taxado em 100%. Afinal de contas, as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos têm sido marcadas por tensões recentes, especialmente após o presidente Donald Trump anunciar essa tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras. É claro, teve uma lista imensa de isenções, mas ainda assim já tem empresas aqui no Brasil sofrendo essa taxação de 50%. E essa medida já entrou em vigor, inclusive, entrou no dia 1º de agosto, e ela pode impactar outros setores fortemente caso realmente aconteça novas sanções americanas. Então, a matéria está explorando justamente essa possibilidade de entrar em vigor uma sobretaxa por parte do Donald Trump ao governo brasileiro, mesmo com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin estando lá tentando negociar com o secretário do Comércio dos Estados Unidos para preservar itens estratégicos da taxação, como alimentos e aeronaves no caso da Embraer. Aliás, grande empresa, já falei algumas vezes aqui no Ativo Virtual, procurem os vídeos, procurem estudar a respeito da companhia. Essa é a minha recomendação para a nossa comunidade, estudar sobre a Embraer. Bem, mas então, duas empresas entram nessa mira. Lembrando que o Brasil é o 5º maior comprador de derivados de petróleo russo, ou seja, o primeiro é ocupado pela China, segundo informações do Center for Research on Energy and Clean Air. E das 5 maiores importadores de combustível russo, entre janeiro e julho deste ano, estão duas empresas da B3, que podem estar nessa mira, claro. E nesse caso estamos falando da Vibra Energia e também a Blue Way Trading, que é do mesmo grupo da Raízen. Lembrando que os Estados Unidos está de olho nos minerais críticos e estratégicos aqui do Brasil. E o Lula já disse que aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro. Então, o presidente americano chegou a ameaçar colocar essa tarifa de 100%. E o impacto? Bem, existem aqui as empresas que podem ser impactadas, como vimos, além delas, a Embraer e setor de alimentos. Ou seja, a exclusão desses itens do tarifaço de 50% acaba sendo crucial e uma taxa desse porte tornaria as exportações inviáveis e poderia impactar severamente as receitas das empresas. Mas a Embraer e muitos alimentos receberam realmente isenção dos 50%. A matéria ainda aborda a situação incluiria alta da inflação, importações de insumos e produtos mais caros e impactos negativos em setores como o agronegócio, com o risco de desemprego e redução de faturamento. Lembre-se que acabamos de falar sobre o Banco do Brasil. Eis aqui uma outra situação que sim pode trazer impacto no Banco do Brasil. Atualmente, a Vibra Energia com VBBR3, essa cotação dos R$ 20,86, desvaloriza quase 14% nos últimos 12 meses. Mas o PL aqui está extremamente barato, apenas 4,14%, e o PVP mostra que a empresa está 12% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de 6,19%. Já a Raízen, na cotação de R$ 1,04, desvalorizando imensamente na Bolsa de Valores nos últimos 12 meses, quase 70%. PL negativo, indicando que a empresa está no prejuízo, claro, porque de um lado é o valor de mercado e do outro são os lucros. Então, a única forma dessa equação ser negativa é se o lucro for prejuízo. Afinal de contas, o valor de mercado não tem como ser negativo. O PVP mostra que ela está 34% mais barata do que o valor patrimonial e não paga dividendos, porque empresas em prejuízo não pagam dividendos. Mas vamos falar do Banco BMG, que teve uma alta de 19%, impressionando o mercado. Lembrando que o Banco BMG tem
tem forte atuação no crédito consignado e no público do varejo. E para os acionistas é fundamental acompanhar os resultados para entender justamente a capacidade do banco de gerar lucros e controlar a inadimplência e melhorar sua rentabilidade. E é nesse cenário que o Banco BMG trouxe um resultado muito positivo. O lucro líquido recorrente chegando aos 125 milhões de reais, esse salto de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo trimestre do ano de 2024, com uma rentabilidade altíssima, ou seja, alcançando os 14,3%, e eu digo que é altíssima porque comparada ao período anterior era de 10,8%. A margem financeira foi robusta também, além da inadimplência em queda. Esta que está impactando forte o Banco do Brasil, aqui acima de 90 dias, ela encerrou o trimestre em apenas 3,8%, uma redução de 0,8 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado, realmente chamando a atenção do mercado também. E o banco reforçou um trabalho em um remix dos seus ativos, aumentando a exposição a produtos consignados e crédito pessoal e reduzindo com isso as carteiras menos rentáveis. Então, para quem é acionista do Banco BMG, o resultado foi realmente muito positivo, melhora da lucratividade, controle de inadimplência e foco em produtos-chave. Como podemos ver, as ações BMGB4, ações preferenciais do Banco BMG, essa cotação dos R$ 3,58 valoriza 3,76% nos últimos 12 meses, com PL muito bom, de 6,89%, realmente de graça aqui, como diria o Barsi. PVP mostra que a empresa também está muitíssimo barata, 53% abaixo do valor patrimonial. Ou seja, com R$ 1 do valor do Banco BMG, você consegue comprar por apenas 47 centavos, com um dividend yield super atraente, de 11,20%. E agora vamos falar da excelente notícia para os acionistas da Telefônica Brasil. Afinal, a empresa anunciou um JCP de 250 milhões de reais. E é claro que para isso, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, no Radar de Dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual, que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades, até mesmo aquelas que sequer foram anunciadas oficialmente porque estão escondidas nas atas de reunião dos conselhos de administração. E pessoal, muita gente acaba comentando que faltou determinado dividendo no quadro Dividendos da Semana do sábado, mas muitas vezes os anúncios chegam no final da sexta-feira. Então eu não consigo incluir todos os anúncios de última hora no vídeo a ser publicado no sábado, por questões de agenda, equipe e muito mais. Mas fica aqui disponível no site do Ativo Virtual para qualquer pessoa que seja assinante do clube de membros consiga visualizar aqui. Então realmente é um investimento mínimo que se faz para conseguir ter acesso ao clube de membros e necessariamente aqui a ferramenta do Ativo Virtual. Temos também a BMobTech que saiu, Banco Nordeste do Brasil, a Local Web, Companhia de Participações Aliança da Bahia e, finalmente, chegando aqui na Telefônica Brasil, ou seja, a Vivo, que anunciou na última sexta-feira, dia 15 de agosto, como eu mencionei no final do dia, com o Datacom para o dia 25 de agosto, segunda-feira. O pagamento vai acontecer no dia 30 de abril, no valor de 8 centavos por ação ordinária Vive T3, gerando uma rentabilidade bruta de 0,24%. É verdade também que ela faz uma atualização, aqui vai fazer uma atualização de 1 centavo, mas a rentabilidade é muito pequena, 0,03%. A Vivo ainda assim valoriza escandalosos 39,46% nos últimos 12 meses, mesmo com esse dividendo considerado pequeno. Nessa cotação dos R$ 33,30, muita gente não estava acreditando na empresa no início do ano, mas a partir de abril, as ações simplesmente decolaram por conta dos resultados da empresa. Claro, o PL ficou caro, 18,52%, e o PVP também, 59% acima do valor patrimonial, e o dividend yield pequeno, 3%. Mas quem está investindo na Vivo não está buscando apenas o pagamento de dividendos, mas aqui, valorização com dividendos. Como destaque de rentabilidade desses últimos que saíram, na última sexta-feira temos o Banco Nordeste, BNBR3, data com no dia 20 de agosto e data do pagamento no dia 27 de agosto, de R$ 2,78 por ação, gerando uma rentabilidade de 2,90%. BMobTech, data com no dia 21 de agosto, quinta-feira, e data do pagamento no dia 26 de agosto, de 36 centavos por ação. BMOB3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,78%. E outra empresa que chamou muita atenção nesse anúncio de pagamento de dividendos foi a Vulcabras. Anunciou no dia 15 de agosto também, final da sexta-feira, seu dividendo, com data para o dia 8 de setembro e data do pagamento para o dia 22 de setembro, segunda-feira. Impressionantes, R$ 1,10 por ação, VUC3, gerando uma mega rentabilidade de 5,74%. Lembrando ainda que a Vulcabras valoriza impressionantes 21,18% nessa cotação dos R$ 20,14, sempre está aqui nas análises do Ativo Virtual, ainda mais no Dividendos da Semana. PL muito barato, realmente 6,92 é de graça esse PL para a Vulcabras, PVP alto, 135% acima do valor patrimonial, dividend yield de 7,71% e vai passar dos 2 dígitos. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.
Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.